repercutindo aqui com toda a seriedade, com toda a precisão, o conflito entre Israel e Irã, muitos já classificando como uma guerra. Definitivamente, o divisor de águas desse final de semana foi o envolvimento físico, presencial, militar dos Estados Unidos. Isso após realmente completarmos aqui basicamente 2 semanas de ofensivas dos dois lados, sem nenhum sinal de cessar-fogo claro no horizonte. A tensão realmente tomando proporções cataclísmicas nesse final de semana, com a entrada dos Estados Unidos na guerra e também o ataque coordenado a 3 instalações nucleares do Irã. E hoje, nessa segunda-feira de manhã, Israel anunciou também, pessoal, que atingiu instalações militares iranianas e aeroportos nesta segunda. Traremos já o Major Rafael Rosenstein, um dos porta-vozes das Forças de Defesa de Israel, para trazer a perspectiva israelense desse novo desdobramento histórico, querendo ou não, da escalada das tensões. Mas já vou acionando aqui a minha bancada, muito bem acompanhado hoje, mas eu vou acionando aqui a presença ilustre do Bruno Muser, que é economista, também junto ali da Aquavera Investimentos, está aqui com a gente, vai poder trazer o abre-alas dele sobre os últimos acontecimentos. Bruno, obrigado pela presença. Obrigado, Marinho. Prazer estar com vocês todos aqui. Bom dia a todo mundo. Então eu já vou te acionando aqui sua leitura, um abre-alas aqui, principalmente da consequência natural imensa que teremos nesse tabuleiro tão fluido, tão dinâmico, tão perigoso do bombardeio cirúrgico e altamente planejado dos Estados Unidos. Sem dúvida. Eu acho que foi algo histórico que vai entrar aí para os próximos anos para análise mais profunda tanto da história como da parte econômica, né? Eu vou puxar um pouco da análise aqui pro meu lado, que me parece que os mercados estão um pouco complacentes com o que está acontecendo. O risco ele é grande, né? Nós estamos falando, ontem começou a discussão sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, se vier a fechar, ali, segundo as principais fontes, passam entre 20% e 30% do petróleo no mundo. Muitos questionam, mas o Brasil e os Estados Unidos não dependem do petróleo iraniano. Sim, mas as cotações subiriam, como é uma commodity internacional, afeta a inflação no mundo como um todo. A gente está entrando naquele debate, quais países já estão cortando taxa de juros, quais países deveriam cortar. O Brasil, infelizmente, continua tendo que subir para conter os ímpetos inflacionários de uma irresponsabilidade fiscal brutal. E isso traz, obviamente, tensões e volatilidade no mundo como um todo. Isso deixando de lado toda a parte, obviamente, triste que envolve uma guerra. Mas a gente não pode deixar de lado que o Irã é um país que vem dando ênfase na criação de uma bomba nuclear há muito tempo. Isso gera instabilidade não apenas para a região do Oriente Médio, mas também para a Europa. Veja que os principais líderes europeus ali também apoiaram essa decisão ou o ataque dos Estados Unidos certeiro às instalações nucleares do Irã, que até o momento as informações ali são contraditórias. Em guerra, normalmente as informações são contraditórias. Chega de um lado falando que realmente foi destruído por completa capacidade nuclear do Irã, do outro lado não. Mas enfim, isso traz debates importantes, mas o ponto é que a gente está num nível não apenas de tensão, mas de risco. E de risco que pode afetar a economia do mundo como um todo. Então, desenrolar dos próximos dias são extremamente importantes. Eu acho que não tem mais uma volta atrás, foi um ponto de não retorno, e eu acho que a própria população ali iraniana, os civis comuns, não estão satisfeitos com o regime atual, não apenas pelo seu nível de autoritarismo, mas também pelas consequências econômicas. A inflação lá supera 50%. Então, eu acho que tudo isso traz problemas sérios. Não, excelente para a gente trazer um pano de fundo aqui já e deixar muito explícito para todo mundo nos ouvindo e nos assistindo aqui, vários componentes que estão em risco aqui, pessoal. Tem um cálculo político, claro, reverberações econômicas, claro, ramificações políticas, sociais, culturais, evidentemente, tudo isso a gente vai estar repercutindo, mas principalmente sobre o componente militar aqui, que foi o que roubou as manchetes, que realmente prevaleceu nos últimos momentos. Até porque acho que, eu lembro nitidamente aqui, Bruno Muser e toda a bancada e a vocês, que a pauta que a gente repercutiu aqui, dando grande ênfase na sexta-feira, a última edição do Morning Show, foi o Donald Trump anunciando, que claramente foi um blefe calculado para distrair não só a mídia, mas como os ayatollahs, de que estaria pensando em qualquer decisão final em 2 semanas, mais ou menos, mas na medida que ele falava isso, com certeza os bombardeiros B-2 americanos já estavam voando rumo ao Irã exatamente naquele momento. Então trata-se de um blefe, mas claro, tem que entender exatamente como que isso resolveu ou não o impasse militar no campo de batalha, e é por isso que eu trago aqui o próprio Major Rafael Rosenstein para conversar com a gente, até porque hoje, volto a reafirmar aqui, pessoal, Israel atacou uma prisão política nas proximidades de Teherã, um quartel da Guarda Revolucionária Iraniana, e queremos entender o porquê desse movimento. E também, Major, obrigado pela presença desde já, agradecendo novamente.
o seu balanço desse movimento americano, que o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou como histórico, ele tecendo loas, realmente elogiando extremamente a ação americana, mas os críticos e os céticos estão dizendo que só houve um dano superficial ali na infraestrutura, enfim, mais ali na superfície mesmo, mais exterior, e que talvez o material de urânio está ali nas catacumbas de Fordow, de Isfahan e de Natanz, e que, de fato, o que importa não foi atingido. E eu queria entender, até porque soldados estão lá nesse momento averiguando, né? Soldados israelenses averiguando o impacto, de fato, nesses 3 sítios onde realmente os bombardeios ocorreram. Procede a informação? Bom dia, Maguinho. Antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Seria muito fácil para mim, nesse momento, chegar e falar que o programa nuclear do Irã foi destruído e a guerra está chegando ao fim. Mas, como vocês sabem, as forças de defesa de Israel têm um compromisso irreversível com a verdade e nós estamos, nesse momento, verificando os fatos, verificando os danos nas usinas nucleares do Irã, e quando nós terminarmos essa nossa verificação e tivermos a situação já analisada, nós vamos poder esclarecer qual foi o dano exato causado nas usinas nucleares do Irã. Mas o que eu posso garantir é que essa guerra não vai acabar antes do Irã deixar de ser uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Muitas pessoas têm um erro de achar que a ameaça iraniana para o futuro existencial de Israel é baseada somente no programa nuclear. Mas não é verdade. Na verdade, tem são 3 ameaças iranianas para Israel. Primeiro é o programa nuclear iraniano, que o regime iraniano tem uma intenção clara de terminar o seu programa nuclear, produzir suas bombas atômicas para poder utilizar para alcançar o objetivo de destruir Israel. Mas fora isso, o Irã tem também seus mísseis balísticos. O Irã possui, antes de começar a guerra, cerca de 2.000 mísseis balísticos. São mísseis de alta periculosidade, que podem carregar até 1 tonelada de explosivos. E o Irã tomou a decisão de triplicar a quantidade de mísseis em curto prazo e a longo prazo chegar a cerca de 30.000 mísseis balísticos, todos direcionados para Israel. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual mísseis balísticos com uma quantidade de explosivos de até 1 tonelada direcionados para seu território, que podem ser lançados a qualquer momento. E o terceiro ponto é o fato do Irã ser o pai do terrorismo do mundo. O Irã é o regime que patrocina, que financia, que dá treinamento, que dá armamento, que dá informações para todos os grupos terroristas aqui na região. Inclusive, no 7 de outubro, o ataque do Hamas foi planejado junto com o regime iraniano. Nós, essa semana, eliminamos uma pessoa de alta patente do regime iraniano que estava envolvido com o ataque do 7 de outubro. Então, quer dizer, a ameaça iraniana ainda não foi desmantelada. E nós vamos continuar atacando tanto as usinas nucleares como também o programa de mísseis balísticos do Irã, e vamos fazer tudo o que podemos para que o Irã não continue sendo o patrono dos grupos terroristas aqui no Oriente Médio. A gente segue aqui ouvindo o Major Rafael Rosenstein, um dos porta-vozes das Forças de Defesa de Israel. E para ficar claro aqui, pessoal, o encontro da cúpula da OTAN, a organização do Norte, organização do Tratado do Atlântico Norte, evidentemente, e o seu secretário-geral, Mark Rutte, ele que foi ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, da Holanda, desde outubro de 2024, aí assumindo o pódio, falando nesse momento, e, claro, abrindo os trabalhos do que era para ser talvez um encontro mais diplomático, protocolar entre os chefes de Estado envolvidos na OTAN, mas nesse momento, claro, enfim, com esse pano de fundo muito mais agravado, muito mais tenso, e também tendo que lidar de como, eventualmente, a OTAN pode mobilizar o seu exército, as suas forças, enfim, constituídas, para se envolver nesse exército, nesse conflito de alguma maneira. Então é importante a gente levar isso em conta também. A partir da última fala aqui do Major Rosenstein, eu vou acionando Mano Ferreira, Major, para a próxima pergunta. Bom dia, Major. O senhor falou sobre a necessidade de desmantelar a capacidade do Irã de munir e nutrir
grupos terroristas do Oriente Médio. Na minha leitura, essa capacidade vem da soma de uma capacidade econômica baseada na exploração do petróleo com o conteúdo ideológico extremamente radicalizado, fundamentalista, teocrático do regime que atualmente está no Irã. Então, eu queria saber se o senhor concorda com esses dois fatores e se isso deve nos levar, então, a concluir que o objetivo militar de Israel é retirar esse regime teocrático do governo no Irã. Porque eu acho difícil acabar com o financiamento iraniano dos grupos terroristas se o regime teocrático for mantido, né? Olha, veja bem, essa ameaça do Irã ela é formada entre o ódio e a capacidade, aquela ideia de ódio, de destruição, e a capacidade de conseguir colocar em prática essa ideia de destruição, seja produzindo mísseis balísticos, seja produzindo armas nucleares, ou seja, armando e financiando grupos terroristas aqui na região. A ideia de ódio, infelizmente, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos dar uma solução para a ideia de ódio através de ataques militares. Nós não temos essa capacidade. Para trocar uma ideia, você precisa trazer uma ideia melhor. Nós esperamos que, tanto entre os grupos terroristas aqui nas nossas fronteiras, como também no Irã, tenha uma ideia de confraternização, de paz, e não uma ideia de ódio, de extermínio, destruição do Estado de Israel. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento não é tirar essa ideia de ódio, como eu disse, nós não temos como fazer isso, e desmantelar o regime iraniano também não é nosso objetivo nessa guerra. O nosso objetivo é acabar com a capacidade militar do Irã, tanto para produzir os mísseis balísticos, como para produzir as armas nucleares, como também para continuar financiando, armando e liderando os grupos terroristas aqui na região. Isso quer dizer, quando essa guerra acabar, o Irã não vai mais ter capacidade imediata de produzir bombas atômicas, não vai mais ter capacidade de continuar sistematicamente produzindo seus mísseis balísticos e também não vai ter mais aquela cadeia de comando e aquela ligação entre os grupos terroristas aqui na região. Nós já conseguimos desmantelar grande parte dessa ligação. O estopim foi ontem, quando eliminamos o comandante das relações entre o Irã, o regime iraniano e o Hamas, e eliminamos também o comandante que fazia a ligação entre o regime iraniano e todos os grupos terroristas que tem aqui na região, enviando armamentos para eles. Então nós vamos continuar atacando armamentos, atacando alvos militares, atacando lideranças militares, para que essa ameaça não continue existindo contra o Estado de Israel. Vejam bem, o que realmente está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Se essa guerra não fosse iniciada na semana passada, há 11 dias atrás, nós poderíamos, nos próximos dias, ver o Irã segurando em suas mãos bombas atômicas. Tentem imaginar o que aconteceria se, nesse momento, o Irã tivesse em suas mãos armamentos nucleares. Eu tive essa semana no Hospital Soroka, em Beersheba, um hospital atacado pelo Irã. Esse não foi um erro de cálculo, essa foi a intenção do Irã, esse foi o cálculo do Irã, esse foi o plano do Irã, atacar um hospital. Ontem eu tive um lar dos velhos, que também foi atacado pelo regime iraniano. E porque o Irã é um regime terrorista que não tem nenhum compromisso com as leis internacionais, tem a intenção de causar um pânico aqui em Israel, e lança seus foguetes, seus mísseis de forma indiscriminada em direção a instituições civis. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. O Estado de Israel tem somente 22 mil quilômetros quadrados. Para se ter ideia, mais ou menos o tamanho de Sergipe. O Irã é 75 vezes maior do que o Estado de Israel. Então nós não podemos imaginar, nós não podemos permitir que um país tão grande, um país com território imenso como o Irã, com ódio descontrolado contra Israel, possa ter a capacidade de colocar em prática esse ódio. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Importante que repercutimos no detalhe todas as perspectivas, todos os ângulos, todos os agentes envolvidos, os fatores que são muitos, que um acaba alavancando o outro acaba neutralizando um. Então é muito complexo esse quebra-cabeça, mas é importante a gente trazer essa perspectiva de forma bem didática aqui para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, Major. Eu vou acionando aqui o David de Tasso para a próxima pergunta. Vamos lá.
Pois é, Major, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui no Morning Show, né? Porque o Irã muito tem falado, porque são narrativas geradas, né, de ambos os lados. Israel também gera algumas narrativas, os Estados Unidos, que agora entrou no circuito. Mas em relação a crimes de guerra, de que forma que vocês estão interpretando isso, até mesmo tentando evitar que isso aconteça? Porque a gente viu que, de fato, o Irã atingiu os locais que eles falam que foi um erro de cálculo, mas a tecnologia hoje existente, realmente, os mísseis, eles são precisos. De que forma, então, que essas narrativas vocês estão interpretando e evitar também que civis sejam atingidos no território iraniano nessas ofensivas que vocês têm feito também? Essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas têm um erro de pensar que, como em Israel morrem relativamente poucos civis em relação a civis que morrem, infelizmente, na faixa de Gaza ou no Irã, então as pessoas pensam que o regime iraniano não está atuando de uma forma cruel, ao contrário das leis internacionais, mas isso é um equívoco muito grande, porque a grande diferença entre o Estado Democrático de Direito, que é o Estado de Israel, e o regime terrorista iraniano, é que nós damos prioridade para a defesa de nossos civis. E é por isso que, em vez de utilizar todos os nossos recursos para construir somente armamentos para nossas ofensivas, nós utilizamos nossos recursos para construir nosso sistema de defesa aérea, para construir os bunkers para as pessoas poderem se proteger, para dar toda a proteção possível para nossos civis, para construir hospitais. E nossos inimigos, tanto os grupos terroristas aqui na região, como o regime terrorista iraniano, utilizam praticamente todos os recursos para construir mísseis, para construir armamentos nucleares, para construir bunkers que somente a liderança terrorista pode se esconder nesses bunkers, e não a população civil. Enquanto nós, soldados aqui em Israel, arriscamos nossas vidas para proteger os nossos civis, os terroristas e o regime iraniano arriscam a vida de civis para proteger os terroristas, a liderança do regime iraniano. Essa é a grande diferença. Então, realmente, os ataques iranianos são cruéis, são intencionais contra alvos civis, são planejados contra alvos civis. Como eu disse, eu tive no Hospital Soroka, eu vi o departamento infantil de crianças foi atingido, o departamento cirúrgico foi atingido, um prédio inteiro de 7 andares foi colocado abaixo e nenhuma pessoa morreu. Não porque o ataque não foi cruel, mas porque nós cuidamos da nossa população. Então, antes do ataque, nós sabíamos avisar a nossa população civil que estava tendo um ataque em direção à cidade de Beersheba e conseguimos evacuar as pessoas que estavam no prédio, inclusive os doentes, para o subsolo, para o bunker do hospital. E mesma coisa no Lar dos Velhos, na cidade de Ness Ziona, que foi atacada ontem pelo regime iraniano, que é onde as pessoas que estavam no Lar dos Velhos conseguiram escapar sem nenhum ferimento, porque foram para o subsolo, para o bunker do local, porque nós conseguimos dar esse aviso. Mas os nossos inimigos, eles querem ver a maior quantidade possível de civis pagando o preço da guerra, para pressionar Israel, para que o mundo pressione Israel a acabar com a guerra sem que nossos objetivos sejam alcançados. Então, essa é a grande diferença entre Israel, um Estado democrático de direito que preza pela vida dos civis e atua de acordo com todas as normas internacionais, ataca somente alvos militares, e um regime terrorista que ataca alvos civis e que não preza pela vida de seus próprios civis. É importante a gente levar em conta tudo que está posto, né, Major? Até porque o fato é que, ainda que não caia, o regime dos ayatollahs foi severamente danificado. Realmente, o equipamento mais do que relevante da sua marinha foi ali afetado diretamente. As suas instalações nucleares principais, ainda que não definitivamente removidas da nossa existência nessa vida, elas ainda estão lá em algum grau. Mas, claro, o espaço aéreo completamente dominado por Israel e também os Estados Unidos desferindo esse golpe tão realmente relevante, mostra que, no mínimo, o regime dos ayatollahs está, enfim, numa corda bamba nesse momento, a ver os próximos capítulos. Podemos seguir explorando aqui um pouco todas as dimensões? Então, beleza. Minha diretora Helena me orientou, então vou seguir aqui a risca racionando. Aninha Beatriz Riz, Major, para a próxima pergunta. Vamos lá. Bom dia, Major. Major, até poucas semanas atrás a gente falava muito do conflito entre Israel e Gaza. Como está esse conflito agora, diante de toda essa erupção do conflito com o Irã?
Olha, nós continuamos atuando em Gaza porque nós temos objetivos muito claros em Gaza, que é garantir que o Hamas não continue sendo uma ameaça para o Estado de Israel, que o Hamas não continue governando a faixa de Gaza e que todos os nossos reféns voltem para casa. Até ontem, nós falamos que tinham 53 reféns nas mãos do Hamas. Hoje nós podemos dizer que tem somente 50 reféns, porque ontem nós conseguimos resgatar 3 reféns da faixa de Gaza. Infelizmente, eles foram assassinados no 7 de outubro e seus corpos estavam sequestrados pelos terroristas do Hamas. Um deles, Jonathan Samreno, inclusive, foi uma pessoa que foi sequestrada por trabalhadores da UNRWA, da Organização das Nações Unidas. Ele foi assassinado e foi sequestrado por trabalhadores da UNRWA. E ontem nós conseguimos trazer ele junto com mais 2 outras pessoas que estavam sequestradas, seus corpos estavam nas mãos dos terroristas do Hamas. Nós conseguimos trazer eles de volta para suas casas. Nós não vamos descansar até trazer todos os reféns de volta para suas casas. Importante a gente reforçar isso. Agora, queria entender se há uma preocupação do lado de vocês, da Força de Defesa de Israel, Major, num possível eixo Teherã-Moscou, Rússia-Irã, Irã e Rússia se fortalecer diante dos últimos acontecimentos. Vide que, claro, tudo que está acontecendo na escalada da guerra por aí, claramente impacta o tabuleiro geopolítico global. O presidente Vladimir Putin também nos últimos dias, enfim, fez questão de reforçar o laço cultural e também da comunidade russa e até desde a época soviética que existe dentro do território israelense hoje em dia, dizendo que talvez não iria tão alinhado, cerraria fileira com o regime iraniano tão assim diretamente quanto os ayatolás esperam nesse momento. Até porque os ayatolás foram fundamentais em providenciar diversos drones ali para a própria Rússia durante o conflito com a Ucrânia. Como é que você está vendo essa postura ambígua e possivelmente um fortalecimento entre Moscou e Teherã? David Tarso, um complemento? Um complemento, claro. Porque hoje vai ser realizada uma reunião, inclusive, entre o Putin e o líder iraniano, né? Sim. Inclusive, a gente vai acompanhar. É importante a gente levar isso em conta também. E aí, Major? Marinho, essa pergunta é muito boa, mas é uma pergunta que tem um cunho mais geopolítico e não militar. O que eu sim posso dizer é que o regime iraniano não é somente uma ameaça para o futuro existencial de Israel. Israel é somente o primeiro passo do Irã. O Irã, na mesma respiração que fala morte a Israel, fala também morte aos Estados Unidos. A intenção não é somente aos Estados Unidos, a intenção é morte ao Ocidente, aos direitos humanos, à liberdade. E eu acho que o mundo já está entendendo que o regime iraniano é realmente uma ameaça para o futuro do mundo ocidental. Eu acredito que essa guerra possa terminar em breve, o mais rápido possível, assim que os objetivos dessa guerra serem alcançados, para que o Irã não continue sendo uma ameaça para Israel e para o mundo todo. Em relação à sua pergunta, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque é uma pergunta mais de cunho geopolítico. Deixa isso aqui pra gente por enquanto, até, enfim, claro, você está mais do que certo de preservar a tua posição e, claro, vamos tentar focar aqui no custo de... São vidas, são realmente histórias de vidas, realmente tudo em jogo e muitas vezes as pessoas perdem de vista o componente, a dimensão humana de toda a guerra, né? E acaba descambando para, na mesma medida que toda morte é uma tragédia, várias mortes vão se tornando estatística e a gente vai perdendo de vista tudo que está realmente em jogo. Então, tentando olhar por esse prisma aqui, eu vou acionando novamente aqui. Bruno Musa, fica à vontade aqui para a próxima pergunta. Bruno Musa com o Major Rafael Rosenstein. Major, muito bom dia. Prazer falar contigo novamente. Já tivemos algumas oportunidades. Bom, eu estava vendo aqui uma frase de uma TV estatal iraniana que falou o seguinte, abre aspas, todo cidadão e militar americano na região agora é alvo. Então isso mostra claramente uma posição, uma ameaça terrorista. Não é mais simplesmente uma defesa. É uma ameaça terrorista porque está falando inclusive de civis americanos, né? E a minha pergunta vai na linha do seguinte. Primeiro, parabéns pela resposta que o senhor deu a uma jornalista aqui que o senhor mencionou agora há pouco, que falou uma frase triste, muito triste, por assim dizer. Mas o meu ponto é, aonde está errada, ao que o senhor vê, a comunicação, onde ainda pessoas conseguem apoiar grupos que são declaradamente terroristas, como uma frase singela e simples e objetiva como essa que eu mencionei, que mostra claramente um ato terrorista e não uma preocupação apenas com alvos militares?
Olha, eu acho que a desinformação no Brasil é enorme. As narrativas enganosas são muito grandes. Eu tive no Brasil há um ano atrás, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam no Brasil em escolas, em universidades, da comunidade judaica, da comunidade não judaica, e eu realmente ouvi como as narrativas são muito falsas. A desinformação é muito grande no Brasil. Eu acho que isso faz com que muitas vezes pessoas, às vezes, baseiam suas informações em números do Hamas, que estão escondidos em números das autoridades de Gaza ou do Ministério da Saúde de Gaza. E também baseiam suas informações em números do regime terrorista iraniano. Eu vi que no começo dessa guerra, por exemplo, da guerra com o Irã, né, que começou há 11 dias atrás, eu vi que alguns jornalistas publicaram que o Irã interceptou 10 caças israelenses, citando a Guarda Revolucionária Iraniana, sem pedir a posição das Forças de Defesa de Israel, sem ouvir o outro lado. Às vezes, assim, a desinformação realmente é muito grande, e é por isso que, pela primeira vez da história do Estado de Israel, o exército israelense tem um porta-voz que fala português, porque nós damos um valor muito grande para o Brasil. O Brasil é um país enorme, o Brasil é um país que sempre teve uma relação muito boa com o Estado de Israel. As pessoas no Brasil gostam de Israel e querem entender os fatos, mas infelizmente, muitas vezes os fatos, as informações que chegam, são informações que não têm nenhuma base verídica. Então tem um porta-voz que fala português para poder dar as informações oficiais, a posição oficial do Exército de Israel. Podem fazer isso através das minhas entrevistas. Eu agradeço mais uma vez vocês que me dão a oportunidade de passar as informações aqui para a grande audiência de vocês. E também nas minhas redes sociais. Eu tento passar em português as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel para dar oportunidade para os brasileiros poderem receber essas informações e poderem compartilhar com os amigos, com os familiares e estar de uma forma mais verdadeira, empenhado no que acontece aqui no Oriente Médio. Naturalmente, isso é um fator mais do que importante para a gente levar em conta na medida que a gente vai cobrindo aqui. São, bem ou mal, guerras e narrativas sempre se sobrepondo, se contrapondo, melhor dizendo. Então, é importante a gente ouvir todos os ângulos, as perspectivas de todos os agentes envolvidos aqui. É o que o Morning Show e a Jovem Pan se propõe. Vou acionando o Mano Ferreira aqui, Major Rafael Rosensheim, para a próxima pergunta. Bom dia, Major. Eu queria pegar o gancho dessa sua última resposta, que fala um pouco da situação, da compreensão no Brasil dessa situação, e com o fato de que nós trouxemos aqui na nossa programação o início de declarações do líder da OTAN para pedir a sua opinião sobre o papel de aliados, seja da OTAN, seja do próprio Brasil, em conflitos como esse que está se desenrolando com o Irã. Qual o papel de um aliado como o Brasil? Como o senhor avalia a capacidade brasileira de ajudar ou atrapalhar nesse conflito? Olha, veja bem, o exército israelense está treinado para essa guerra com o Irã há anos. Nós aprimoramos nossos armamentos, nossos treinamentos, nossas informações, nossa inteligência para essa guerra, e foi o que nos possibilitou, já no primeiro dia de guerra, fazer um ataque sem precedentes, eliminando cerca de 20 oficiais líderes do comando militar do Irã, eliminando mais de 10 cientistas que estavam envolvidos com o programa nuclear, e já desmantelando no primeiro dia a capacidade de defesa aérea do Irã. E isso foi o que nos possibilitou, nosso preparo para essa guerra. Nós atuamos de uma forma unilateral contra o Irã nos primeiros dias da guerra. Como vocês sabem, os Estados Unidos atacou ontem, ou anteontem, as usinas nucleares do Irã, e nós continuamos atuando junto com nossos parceiros na defesa aérea contra os mísseis iranianos que são lançados dia após dia contra o território israelense. São mísseis balísticos
de alta periculosidade e o exército israelense, junto com nossos aliados, nós atuamos para interceptar, nós conseguimos interceptar a grande maioria desses mísseis. Infelizmente, cerca de 50 mísseis, 40, 50 mísseis caíram no território israelense, dos 500 mísseis que foram lançados, mas nós conseguimos, com uma cooperação excelente com os nossos aliados, garantir a nossa defesa. Eu acho que acho que todas as pessoas que dão valor para a liberdade, que dão valor para os valores do mundo ocidental, entendem a necessidade de não permitir que o Irã chegue a armamentos nucleares, que o Irã chegue a ser uma potência balística com esses tipos de mísseis que estavam querendo alcançar. Então, nós acreditamos que é interesse não só de Israel para bloquear esse avanço militar do Irã, é interesse de todos os países que dão valor para esses valores ocidentais. E eu tenho certeza que um dia todos aqueles que ainda não agradecem Israel pelo que está fazendo nesse momento, em algum momento da história, vão agradecer Israel por bloquear essa expansão do eixo do mal do Irã, para que o Irã não continue sendo uma ameaça não só para Israel, mas para todo o mundo civilizado. A gente agradece o Major Rafael Rosenstein mais uma vez aqui conosco no Morning Show, na Jovem Pan News. E a gente, claro, torce para que Israel possa exercer o seu direito à autodefesa, mas, claro, traremos aqui no detalhe as consequências de todos os movimentos, situação super dinâmica, as tensões vão escalando. Claro, da nossa perspectiva aqui no Brasil, tendo a tradição diplomática que nós temos, a gente sempre torce para que realmente qualquer conflito possa ser resolvido o quanto antes. Obrigado, Major. Obrigado, Marinha. Bom dia.